Olá, turma. Esse vídeo será para as turmas do primeiro ano, certo? A gente vai analisar esse texto e analisar também essas dicas que foram dadas para como vocês podem interpretar um texto mesmo sem saber todas as palavras que contém nele, tá? Primeiro a gente tem a primeira caixinha aqui. A primeira dica diz: observe o contexto para identificar palavras parecidas, mas com significados diferentes. São chamados falsos cognatos ou false friends. A gente já conversou sobre isso no primeiro bimestre, né? Sobre os falsos cognatos. São aquelas palavras que parecem ser algo, mas não são. O contexto ajuda muito na língua inglesa, porque muitas vezes alguma palavra muda de sentido por causa do contexto. Em vários idiomas, incluindo língua inglesa. A segunda dica que a gente vê aqui na letra P tem escrito: apoie-se no vocabulário já conhecido. Isso vai ajudá-lo na compreensão do texto. Eu já sempre falo para vocês, né, que uma ótima forma de leitura dinâmica de textos em outros idiomas é vocês destacarem palavras que vocês conheçam. Pode ser palavras que são parecidas, né, a escrita de um idioma para outro, ou apenas palavras que vocês conheçam. Por exemplo, o verbo help. Help, a gente conhece como o verbo ajudar ou socorrer. Embaixo nós temos mais dicas. Deixa eu ver. Tem aqui: não se preocupe com palavras desconhecidas, pois nem sempre é necessário saber o significado da palavra para atingir o objetivo da leitura. De novo, né? Se você circular as palavras que vocês já conhecem, vocês vão saber, vocês não precisam saber todas as palavras. Muitas vezes, se eu vou pular para a última dica, né, que diz assim: se tem uma lista, uma listagem ou uma enumeração, percebam que grupo de palavras aquilo pertence. Por exemplo, tem aí nuts, fish and oils, nozes, peixes e óleos, né? Azeite, óleo de coco. Então, esse grupo de listagem, que está separado por vírgulas, né? Eles fazem parte de grupos de alimentos. Então, mesmo que você não saiba o que é nut, são sementes oleaginosas, né? Nozes, castanhas, amendoim, tudo isso é nut. Mas mesmo que você não conheça essa palavra, você sabe que fish é peixe, oil parece com óleo. Então, você sabe que todo esse grupo de palavras é referente a alimentos. A dica aqui embaixo também vem mostrando: observe sufixos e prefixos. Sufixos e prefixos são aqueles morfemas, né? São pedaços de palavra que modificam outras palavras. Por exemplo, se eu digo feliz, feliz é o radical, é a palavra raiz, a palavra original. Mas se eu digo infeliz, in é o prefixo, pré porque vem antes. Infeliz é a palavra feliz, mas o prefixo in, que é não feliz. E se eu colocar um sufixo, que é um pedaço depois, né? Eu posso dizer a palavra felizmente. Mente é o sufixo, né? De advérbio de modo, para transformar a palavra em um advérbio. E eu posso colocar tanto o prefixo como o sufixo. Como assim? Infelizmente. In, mente, né? O prefixo in e o sufixo mente. Vamos ler o texto e tentar identificar palavras que a gente já conheça, tentar identificar a ideia geral do texto, certo? Começando a leitura, né? O título é Why do we need a varied diet? Por que precisamos de uma dieta variada? Late last year, a study conducted in 10 European countries showed that eating a variety of fruits and vegetables reduces lung cancer risk by as much as 23%. Last year, no ano passado,
A study, um estudo. São 10 países europeus que mostraram, né, que uma dieta variada com frutas, vegetais, reduz risco de câncer. Mesmo que você não conheça a palavra lung, você imagina que seja um órgão do nosso corpo. Por exemplo, pode ser câncer de pele, câncer de garganta. Nesse caso, lung significa pulmão, tá? Então, só de você mudar a sua dieta, você diminui em 23% o risco de câncer de pulmão. Continuando a leitura. That's just the most recent evidence that diverse diets are ideal. Essa é só a pesquisa mais recente para dizer que uma dieta variada é ideal. Our bodies require, among other things, amino acids, fats, and vitamins to function. Nosso corpo require seria requer, entre outras coisas, aminoácidos, gorduras e vitaminas para funcionar. We can get vitamin C. Conseguimos vitamina C. Como é que a gente consegue vitamina C? Which assist in biochemical reactions, helps heal wounds, and acts as an antioxidant. E sempre que a gente tem um aposto, a gente sabe que geralmente costuma ser uma explicação ou uma explanação de algum conteúdo. Aqui disse que a vitamina C ajuda nas reações bioquímicas, em recuperação de feridas e também atua como antioxidante. From many fruits and vegetables. Né? Então, a gente consegue a vitamina C, que ajuda em tudo isso, nas frutas e vegetais. Fats, gorduras, a main source of energy, uma ótima fonte de energia, are found in nuts, fish and oils. São encontradas em nozes, peixes e óleos, né? And animal products, legumes and grain provide 9 amino acids vital for your building proteins. Vital for building proteins. Me perdi aqui. The structural component of our cells. Um instante. Em produtos animais, né, em derivados de animais, legumes e grãos também nos providencia aminoácidos, né, que são vitais para criar proteínas, que é um componente estrutural de nossas células. É um texto totalmente voltado para ciência, né, nutrição, e vamos ver quais são as questões que a gente tem a respeito desse texto. A primeira questão que nós temos é: qual é o propósito do nosso texto? Qual o propósito desse texto? Temos duas opções: to answer a question or to recommend an old diet. Está recomendando alguma dieta antiga? Não, está falando para variar a alimentação, né? Que gorduras são importantes, vitaminas são importantes, aminoácidos são importantes, tudo isso a gente tem que ter na nossa alimentação. A primeira opção é a mais correta, né? O propósito do texto é responder uma pergunta, tanto que ele começa aqui com a pergunta: Why do we need a varied diet? Por que precisamos de uma dieta variada? Isso já nos responde a questão B. Ó, o que a letra Q e a letra A significa aqui nesse texto? A letra Q vem de question, que é pergunta, e a letra A vem de answer, que é resposta. É como se fosse um texto de revista, né, que você escreve para o editor ou para um especialista, e esse especialista vai te responder. Então, esse é o gênero
que estamos analisando agora. Letra C. What is the main idea of the text? Qual é a ideia principal do texto? Primeira opção. A diverse diet is good for your health. Uma dieta diversificada é bom para a sua saúde. Segunda opção. A diet based on vegetables is good for your brain. Uma dieta baseada em vegetais é bom para o seu cérebro. Terceira opção, a varied diet eliminates the risk of lung cancer. Uma dieta variada elimina risco de câncer no pulmão. Eu quero a ideia principal do texto. Eu sei que o texto falou sobre diminuição de risco de câncer de pulmão, mas não foi a ideia central do texto. Será que o texto está falando sobre brain, cérebro? Não citou nada de cérebro por enquanto. E a primeira opção, uma dieta diversificada. Exatamente é essa que essa dieta diversificada que o texto fala, né? E a letra D, eu vou corrigir de cada um, mas a gente tem que procurar o máximo de palavras transparentes no texto. O que são palavras transparentes? Palavras transparentes são aquelas palavras que nos ajudam a entender o significado, porque elas são bem parecidas com o nosso idioma. Por exemplo, identify. A palavra identify parece com a palavra identificar. Então, ela é uma palavra transparente. Vamos procurar alguns exemplos aqui de palavras transparentes. Eu vou sublinhar para facilitar para a gente. Deixa eu achar o negocinho de sublinhar. Aonde tem? Está aqui. Anotar. Não estou achando aqui o marca-texto. Mas eu vou usar essa setinha aqui, tá? Vamos lá. Study. Study parece com estudo. Então, ela é uma palavra transparente. Deixa eu ver. Conducted, conduzido. Outra palavra transparente. Variety, variedade. Parece com a palavra que a gente usa em português. Fruits, outra palavra transparente. Reduce, reduzir. Cancer, câncer. Risco, risk. Tem muitas palavras que são bem parecidas entre o idioma inglês e a língua portuguesa. Diet, ideal, evidence, recent. Principalmente também palavras de termos médicos, que a gente usa muito aqui em português, como, por exemplo, vitamina, vitamins. São idênticas, né, essas palavras. Amino acids, aminoácido. Biochemical, bioquímico. Geralmente, essas palavras mais técnicas, elas não mudam muito. Geralmente, elas vêm de alguma raiz latina ou latim, né? Do latim ou do grego. Então, elas não mudam muito. A gente pode se basear nessas palavras que a gente consegue entender melhor a ideia principal do texto. Vamos agora para a questão 2. Questão 2 vem perguntando sobre vão ter 4 afirmações e a gente vai ter que dizer se ela é verdadeira ou falsa. T vai ser para verdadeiro, que é true, e F para false. Vamos ver aqui se elas vão ser verdadeiras ou falsas. Vegetables are main source of energy. O texto falou de que vegetais é a principal fonte de energia. Vamos olhar aqui no texto, ver se ele falou sobre isso. Vamos procurar aqui fonte de energia. Fonte de energia nós temos
fats. Então, gordura, que é uma fonte de energia a principal fonte de energia, tá? Então, não é vegetais, que é a nossa principal fonte de energia, são gorduras. Então, essa letra A está falsa. Letra A é false. Letra B. Our bodies require amino acids, fats and vitamins to function. Nosso corpo precisa de aminoácido, gorduras e vitamina para funcionar. Sim, o texto disse justamente isso. Então, letra B é true, verdadeira. Letra C. Vitamin C acts as an antioxidant. Antioxidante. Vitamina C funciona como antioxidante. Também foi dito no texto nessa partezinha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Que fala, nosso corpo requer, entre outras coisas, aminoácidos, gorduras e vitaminas para funcionar. A gente consegue vitamina C, por exemplo, que ajuda nas reações bioquímicas, ajuda em curar feridas e atua como antioxidante, antioxidant. Então, a letra C também está correta, e vitamina C atua como antioxidante. Antioxidantes são frutas que, por exemplo, uva é rica em antioxidantes. Antioxidantes ajudam em regeneração de célula, regeneração de feridas, rejuvenescimento da pele, do cabelo. Então, antioxidante funciona desse jeito, dessa forma. Vitamina A é necessário para a saúde do nosso cabelo. Não foi dito isso, né? Apesar de que sim, a vitamina A ajuda na unhas e cabelos, mas não foi dito isso no texto. Aqui a dica que nós temos é: um texto pode ser lido com diferentes objetivos. Então, o objetivo que a gente tem que focar são nas partes específicas. Principalmente em perguntas de verdadeiro ou falso, a gente tem que ter muito cuidado para saber, não é só se uma frase está verdadeira, às vezes é se o texto falou sobre aquilo. A última opção, por exemplo, é verdadeira. Ela está certa, mas o texto não falou sobre isso. Então, a gente marca como errado. Moving on, seguindo em frente, vamos para a terceira questão. A terceira questão vem dizendo assim: observe o fragmento abaixo e faça inferências sobre o significado das palavras em negrito. Ou seja, você vai ter que deduzir o que são essas palavras em negrito, destacadas, né? Vou ler aqui o trecho. A variety of fruits and vegetables reduces lung cancer risk. Fats as a main source of energy are found in nuts, fish and oil. Qual dessas palavras é um órgão do corpo humano? Tem a opção vegetable, lung and nuts. Qual dessas palavras é um órgão do corpo humano? Tem fruits and vegetables. A gente sabe que fruits é fruta, então não tem muito a ver com o assunto que a gente está querendo focar, que é o corpo humano. Risco de câncer, né? Cancer risk. A gente sabe que câncer geralmente dá em algum órgão do corpo humano. Coração não. Não. Sangue, pele, garganta, intestino, mas nesse caso é lung, que é pulmão. Então, a letra A vai ser lung. Letra A, lung. Deixa eu escrever aqui. Letra A. Vou deixar aqui já. Letra A. Qual dessas palavras é um alimento rico em gordura? A gente viu também que
nessa listagem só tem alimentos, óleos, peixes e nozes. Então, nozes é um alimento rico em gordura, letra B. E, por último, é um falso cognato que significa verduras e legumes. Vegetables significa verduras e legumes, tá? Muito bem. Então, assim, nós encerramos nossa atividade. Se tiverem alguma dúvida sobre essa correção, podem me perguntar no privado do WhatsApp, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Não se esqueçam de assinar a lista de presença que está aqui embaixo. Tchau, tchau. Até semana que vem.